Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Tudo jóia? Aí o nosso terceiro vídeo aí do nosso canal. É, Muita gente me pergunta sobre como foi o início de tudo, né? Da minha vida escolar, da educação. E como eu sou professor hoje, e meus alunos sempre perguntam como foi o ensino médio. Não foi fácil não, viu, pessoal? Foi complicado. Eu terminei o ensino médio em 1992, né? Foi uma época bem complicada. Eu eh, fui fazer cursinho em Uberlândia, fiquei um tempo lá, foi muito bacana, muito legal, mas não aproveitei muito. Eu fui mais para acompanhar a minha irmã e infelizmente eu não estudei o suficiente, né? E, e não passei, obviamente, no vestibular. Aí, em 92, eu retornei para minha cidade natal, lá em Jataí, né? Arrumei um emprego, né? Fiquei o ano de 93, né? Trabalhando nesse emprego. Eu era um boy no escritório de advocacia e já estava desanimado já com negócio de faculdade, não queria saber disso. E realmente eu tinha carteira assinada, estava ganhando um dinheirinho. E na minha cabeça, a faculdade estava descartada. Mas nesse ano de 92 até 94, meus pais começaram a se separar. Foi uma época difícil lá em casa, né? E, e eu comecei a pensar que fazer um curso superior, né? As questões financeiras também começaram a ficar mais difíceis, né? Da minha família. E eu comecei a pensar que fazer um curso superior podia ser uma boa ideia. E aí eu comecei a procurar coisas que eu gostava de fazer, as disciplinas que eu mais gostava, eh, e qual a faculdade que eu poderia escolher e que eu pudesse pagar, né? Que eu pudesse pagar. Mas na minha região na época não tinha não tinha faculdade particular, só tinha uma e era de direito e administração, só tinha esses dois cursos. E eu não queria fazer nenhum nem outro, né? E eu falei, ué, então tem que fazer uma faculdade pública, mas para fazer uma faculdade pública tinha que fazer fora, porque no interior, né, naquela época não tinha faculdades federais igual tem hoje, né, estaduais, eram muito poucas faculdades públicas distribuídas aí pelo interior do Brasil. Então eu tinha que sair de Jataí, eu tinha que ir para Goiânia, se quisesse estudar, né? E hoje eu amanheci aqui meio congestionado, poeira demais, né? Época de poeira aqui no Pará. Bom, mas aí eu juntei dinheiro o ano de 93. Quando foi no final de 93, eu peguei acerto com o meu patrão, né? Peguei o 13º, férias, né? E fui viajar, prestar vestibular. Prestei vestibular em Goiânia, Uberlândia e por último em São José do Rio Preto, foi onde eu estudei. Eu acabei passando em São José do Rio Preto. Mas em Goiânia eu tinha parente, Uberlândia eu tinha parente, poderia ter ajuda, né, aqui e acolá, e apoio, né, da família. Mas Rio Preto eu não tinha. E aí, como fazer? Sem dinheiro, rodado, né? Então eu tinha uma amiga minha na época que me deu muito apoio, né? Louvado seja Deus pela vida dela até hoje, né? Nunca esqueço disso. E eu descobri que lá em São José do Rio Preto tinha moradia estudantil, né? Moradia estudantil. E eu combinei com ela assim, falei, olha, eu vou ficar lá na casa dos seus parentes, né, em Rio Preto, até sair o resultado da moradia estudantil, né? Mais ou menos uns 30 dias que demorava. E estudando, né? Estudando e esperando o resultado da moradia estudantil, que é uma moradia gratuita, a gente não pagava água, nem luz, nem aluguel, só a despesa com alimentação. E ficava ao lado da faculdade também, era bom porque facilitava a questão do dinheirinho com o transporte. E assim aconteceu. Eu fiquei 30 dias na casa lá da família dessa amiga minha e eu consegui a moradia estudantil. Então eu acabei ficando
normalmente, estudando esse primeiro ano, né, na moradia estudantil. E para comer? E para comer, como é que eu ia fazer? Se a minha família não podia me ajudar, né? Naquele momento. Aí foi quando entrou o meu patrão, de 1993, né, lá do escritório de advocacia. Ele fez um acerto comigo muito bom, muito generoso, né? Ele me apoiou, me deu toda, né, toda força. E foi com esse dinheiro, né, com esse dinheiro do meu patrão que eu consegui me alimentar durante muitos meses, né, com mas lá no primeiro ano de faculdade, né? Depois o meu pai conseguiu me ajudar um pouco, aí a igreja me ajudava, eu ganhava a cesta básica, ganhava passe de ônibus, e isso foi todo ano, né? Era uma luta constante, todo dia, e a gente tendo que estudar e ao mesmo tempo lutar com relação à fome, né? Foi um período muito difícil. E eu cheguei a pensar em não encarar esse desafio. Em não encarar o desafio. Jataí até Rio Preto é mais ou menos em 1.000 quilômetros. Eu ficava pensando, gente, como é que eu vou viver 1.000 quilômetros longe da minha mãe, né? Como é que eu vou comer, onde eu vou morar, como eu vou fazer? Se vale a pena o sacrifício, vale a pena o esforço, né? E aí eu cheguei a dizer para minha mãe, falei, mãe, eu não vou. Não vou, vou ficar com a senhora, vou trabalhar, vou ajudar aqui. E a minha mãe prontamente, em lágrimas, falou, não, você vai. Você vai, né? Eu vou me virar, eu vou fazer das tripas coração aqui, mas você vai e tenta pelo menos. A gente tem que tentar, a gente não pode dizer que não vai dar certo sem pelo menos tentar, fazer uma pesquisa, fazer uma, né? Uma busca de ajuda, de auxílio. Tem que tentar, pessoal. Então, é essa mensagem que eu quero deixar hoje nesse vídeo, é essa, sabe? A minha vida escolar não foi diferente da maioria dos alunos brasileiros, não. Foi sofrimento, foi difícil, né? Problemas financeiros na família, é, autoestima baixa, eu achava que eu não era capaz de passar em faculdade nenhuma, eu não tinha conhecimento nenhum, porque o meu ensino médio público tinha sido fraco, então a autoestima não era alta, era baixíssima a estima, né? Então, assim, eu não era diferente de nenhum adolescente, ou da maioria dos adolescentes brasileiros, não, certo? Mas uma coisa que eu tinha muito forte comigo era essa vontade do, do, do novo, do desafio, né? E eu aprendi muito isso com os meus pais, né? Essa ousadia. Meu pai era comerciante, sempre foi ousado, sempre foi batalhador, lutador, tinha, né? Não tinha medo do serviço. A minha mãe sempre teve boas ideias, sempre, né, bem disposta, sempre com uma palavra de estímulo, de incentivo, né, com ideias assim fantásticas. Então, assim, eu aprendi muito com os meus pais nesse sentido, né? E usei tudo isso para, né, criar um gatilho e falar, não, eu vou fazer, vou encarar. Desejo isso para os meus alunos? Claro que não, gente. Ninguém deseja que você vá para uma faculdade longe da sua casa, longe dos seus pais, passar fome, passar humilhação, como eu passei. Ninguém deseja isso. Ninguém quer isso para uns filhos, ninguém quer isso, né? É, é, mas às vezes é preciso abrir mão de alguma coisa, é preciso abrir mão, fazer um sacrifício. Então, mesmo próximo de casa, tem que abrir mão no final de semana, abrir mão de um namoro, abrir mão né, de uma profissão que de repente está estável para correr atrás do seu sonho, correr atrás, né, de algo que pode ajudar a sua família. Eu sofri, passei fome, foi difícil, né? Chorei muito longe da minha mãe, do meu pai, da minha família toda. Tudo isso eu passei. Tudo isso eu passei. E tem coisa que eu nem posso contar, né? Tem coisa que eu nem tenho vontade de contar, que se eu contar eu começo a chorar, tá? Mas um dia eu ainda vou contar aqui no canal
para vocês. Se vocês deram os likezinhos aí, né? Eu vou contar. É, mas vale a pena. Com o meu diploma, eu ajudei muita gente na minha família, ajudei muitos alunos meus, né? Graças a Deus, tenho a minha família, minha própria família hoje, meus filhos, minha esposa, e a gente tem se sustentado, tem se mantido com, né, com esse diploma, com esse trabalho na área de educação, de professor, e eu louvo a Deus por isso, pela profissão que eu tenho, né? E tudo que eu passei, eu aprendi, né? Agora, com relação a esse aprendizado, o que eu me tornei, como tudo que aconteceu lá mudou parte da minha vida. Isso aí eu vou contar no próximo, tá? Beijo, né? Se inscreva no canal, dê um likezinho aí, tá joia? E as histórias vão aparecendo pouco a pouco. Beijo. Vamos colocar a máscara, viu, pessoal? Pandemia tá aí, todo mundo se cuidando com saúde, tá joia? Beijo, tchau, tchau. A máscara tá pequena. Tchau, tchau.